Mensagem de Deus, ministério com fidelidade. Oremos. Poderoso Deus, nosso Pai, Pai querido, que está preocupado com cada um de nós. Deus que nos ama. Deus que a sua misericórdia, ela é infinita, dura para sempre. Querido Deus, nesse momento nós agradecemos por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra, de ficar um pouquinho mais próximo do Senhor. Ó Deus maravilhoso, agradeço, Senhor, tantas coisas, tantas maravilhas feitas por nós. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já nos projetou. E com certeza, para ser felizes. Mas veio o pecado e interrompeu essa felicidade. Pai, nos ajude a entender. Nos ajude a ser fiéis. Nos ajude, meu Pai, a ter mais fé, mais esperança. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. 2 Coríntios 4, versículo 1, diz assim: Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Querido, o seu ministério, você está tendo zelo por ele? Eu estou tendo zelo pelo meu ministério? Porque Deus nos dá força para não desistir. Você que está pensando em desistir, ore e peça a Deus, porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. O 2 diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que Paulo se preocupava mais era falar de Cristo Jesus. Era declarar que Jesus é o Salvador que todos esperavam. É o Messias, o prometido. Aqui Paulo se preocupava com a sua sinceridade. Podemos dizer que existe aqui dois ministérios: o ministério da sinceridade e o ministério da aflição. Aqui Paulo, como se estivesse dizendo: eu sou sincero e declaro para todos que Jesus veio para morrer por todos nós. O 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Querido, Deus aqui está em letra minúscula, que significa o Satanás. O Satanás cegou muitos naquela época e ainda continua cegando muitos e muitos. Por isso que existem incrédulos em todo lugar. Todo lugar que você for, você vai ver incrédulos. E o inimigo, ele quer cegar. Ele luta para cegar as pessoas. E que o Senhor tenha misericórdia de você. Que não permita que o Satanás venha te cegar. No 5 diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos
como vossos servos, por amor de Jesus. Cristo é o nosso Senhor. Nós somos servos de Jesus. E não devemos nunca, jamais pregarmos a nós mesmos. Por quê? Porque é Jesus que tem que aparecer. Jesus é que tem que crescer. A palavra de Deus tem que crescer. Então, como servos obedientes, vamos ser igual Paulo, que dava o valor real. O valor real é Jesus. O valor real, a palavra. No 6 diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos, não é filosofia humana, é a palavra de Deus. A presença em nós, a presença de Deus em você, em mim. Aqui diz assim: o poder de Paulo vem só de Deus. E muitos diziam, se fosse de Deus, não sofria. Porque Paulo, ele também teve muitas aflições. E hoje você também tem muitas aflições. E muitos poderão dizer, se realmente ele tem o poder de Deus, ele não deve sofrer. Mas nós sabemos que o sofrimento e as provas aumentam a nossa fé. Se não houvesse sofrimento e provas, não aumentaria a nossa fé. O 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse valioso tesouro é a palavra de Deus. E esse valioso tesouro, ele está na nossa mente. E nós somos o vaso de barro. Naquela época, usava guardar coisas valiosas em vasos velhos de barro. E nós somos vasos quebrados, em que o Senhor nos modela. O Senhor vai nos moldando no dia a dia. E esse tesouro, ele está dentro de nós. Que não tem como ninguém roubar. Não tem como ninguém tirar de nós esse tesouro. No 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Queridos, pode vir o desânimo, pode vir as lutas, pode vir diversos tipos de tribulação, mas Deus nos mantém firmes. O 9 diz assim: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Poderão nos perseguir, meus irmãos, como persegue um animal numa caçada. Mas Deus não permitirá que você seja destruído, que você seja morto, porque convém que a palavra seja levada. Então Deus estará sempre te protegendo, sempre com esse cuidado, para que você não seja destruído. O 10 diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Muitas vezes você pode murmurar, muitas vezes eu posso murmurar, mas, meus queridos, Deus não se agrada com a murmuração. Então que tenhamos coragem e sejamos todos
felizes por estar levando a palavra de Deus. No 11 diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Cristão não deve procurar que a palavra de Deus, que o trabalho missionário, que a luta seja uma batalha sem dores, porque muitas dores virão. Ser cristão não é como tomar um antídoto para ficar indolor, sem ter dor nenhuma. Simplesmente a morte do desejo estará aparente em nós. A morte de colocarmos em primeiro lugar, de dar valor a nós mesmos. Devemos dar valor às pessoas. O 12 diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Para Paulo, valia a pena enfrentar a morte. E para você também, meu querido. Deve ter em seu coração, na sua mente, que vale a pena enfrentar a morte por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque o que importa é a vida eterna. É a nossa morada que Jesus foi preparar lá no céu. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo que aprendemos hoje na Tua Palavra. Obrigado, meu Pai, por nos mostrar que importa o nosso ministério com fidelidade e zelo. Que importa, Senhor, é ter a certeza que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está nos conduzindo, que os seus anjos estão batalhando por nós, lá no invisível, aonde não podemos ver. Senhor, tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Redentor. Amém.